sobre esse tema. E a escritura desse tema está em Apocalipse 16, né? Creio que a partir do verso 12. Eu achei muito interessante isso que o irmão Neville fez nesse programa, porque, afinal, né, sempre foi falado muito, né, 3 espíritos como de rãs, 3 espíritos imundos, mas a gente nunca sabia, né, mas que espíritos são esses, né, quem são eles? E foi identificado, através das mensagens do irmão Brana, foi rastreado quem são esses espíritos e a atuação deles no tempo final, que tem tudo a ver com Armagedon. E fazendo esse estudo, pastor, hoje mesmo eu falei assim, gente, parece que tem alguma sombra aqui. Aí eu me lembrei de Apocalipse 9 também, mas primeiro eu vou ler o Apocalipse 16, a partir do verso 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu gostaria de chamar a atenção para o verso 12, que é o primeiro. E o 6º anjo derramou a sua taça. E aí agora eu separei aqui, vamos abrir em Apocalipse 9, a partir do verso 1, para dar um contexto. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Nós sabemos, né, que cada ai representa uma guerra mundial. Então, entendimento antigo aí, né, nós achávamos que, quando nós líamos isso daqui, nós pensávamos que era a grande tribulação, porque o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, e algumas coisas a gente achava que era literal. E nós percebemos aqui, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Está falando então da Primeira Guerra Mundial? Mas todos esses símbolos aqui encaixam ali. E aí, o versículo que eu queria ler está dentro da 6ª trombeta, porque eu falei para vocês guardarem
de Apocalipse 16, 12, fala da sexta taça, o sexto anjo com a sexta taça. E Apocalipse 9, verso 13, está falando do sexto anjo também. E tocou o sexto anjo a trombeta, só que aqui está falando de trombeta. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo. Observem que a cena de Apocalipse 9 e a cena de Apocalipse 16, Apocalipse 9, 13 e a cena de Apocalipse 16, verso 12 em diante, é a mesma cena. Só que Apocalipse 9 é uma sombra. E Apocalipse 16 é o literal que vai acontecer no Armagedon. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, e só lembrando aqui, terça parte dos homens, nos remete a Zacarias 13, né, que fala que a terça parte da terra vai perecer ali no terceiro ai. Só que isso daqui ainda não é o terceiro ai. Isso daqui é uma sombra. Isso aqui está se referindo ao primeiro e segundo ai, Primeira e Segunda Guerra Mundial ainda. Então, não tem nada a ver com o Armagedon. Apocalipse 9 é uma sombra. E eu fiz uma pesquisa, pastor, eu lembrei, né, de uma questão que no Holocausto, né, foram mortos 6 milhões de judeus. E eu pesquisei, foi até na própria revista Exame que me deu essa notícia, que na época antes do Holocausto existiam aproximadamente 17 milhões de judeus na Terra. E 6 milhões é exatamente a terça parte disso. Então, isso tudo aqui que está acontecendo em Apocalipse 9 aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O irmão Brana fala, agora eu estou com um parágrafo aqui, que é o parágrafo-chave para a gente entender a questão dos três espíritos imundos como de Hans. A mensagem Tua Casa é 8 de agosto de 1961. A partir do parágrafo 73, era um culto. Irmãos, leiam essa mensagem. Pega o aplicativo Busca e coloca lá Tua Casa. É um culto de perguntas e respostas. O irmão Brana, as perguntas foram muito boas mesmo. E a partir do parágrafo 73, o irmão Brana, o irmão Jimmy lê a pergunta seguinte a respeito de três espíritos imundos. Isto veio de Apocalipse, saiu da boca de um falso profeta e o dragão e assim por diante. Agora nós vamos ver isto em nosso estudo agora. Veja você, os três espíritos imundos são os três ismos. Deixe-me tipificar isso para vocês agora e você verá onde isso começou, onde isso originou. Vem, a qual dizia ao sexto anjo. Aí o irmão Brana... Aí eu coloquei aqui de Apocalipse 9, né? Mas eu já li aqui para vocês. Ali havia o comunismo, o fascismo e nazismo. Eles eram espíritos. Comunismo é um espírito. Ele entra em você, vem, é um espírito. E aquilo será algo como aquilo. Ou seja, os três espíritos imundos de Han não é o nazismo, o fascismo e o comunismo. O irmão Brana falou que seria como. Por que eu li Apocalipse 9? Falando sobre o primeiro, o segundo ai e sobre aqueles quatro anjos. Eles eram sim Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin e Roosevelt, né, com os Estados Unidos. Eles foram uma sombra. E aqui o irmão Brana está falando que os três espíritos imundos como de Hans seriam semelhantes a isso. Mas haverá... Aqui, é um espírito, aquilo será algo como aquilo, aquilo realmente não é isto, mas haverá três espíritos exatamente assim, os quais são como precursores. Então, esses homens que levaram o mundo à guerra, na Segunda Guerra Mundial, que mataram os judeus e teve até as bombas lá naquele país, foram precursores de algo maior que viria. Mas, naturalmente, você sabe onde. Está no catolicismo, vê você,
mas eu desejo apanhar algumas coisas sobre aquilo. Bem antes de eu dizer isso, vê você para ter certeza que eu sei, aí no 74. Mas são 3 espíritos, exatamente como comunismo e fascismo, mas não é eles. E nós trouxemos isso anos atrás, você sabe, recordem, eu disse que isso seria, que uma coisa aconteceria, tudo terminaria em comunismo. E lá está onde isso aconteceu. Essa é a mesma forma que será naquele tempo. Serão 3 espíritos imundos que sairão. Na verdade, creio verdadeiramente nesse instante, só descrevendo isso. Se você não se importa, se eu acrescentar um pouquinho mais a isso quando explicar, bem, você dirá, você não explicou tudo lá naquela noite. Se eu fizer isto, aqui está o que penso que isto seria, os 3 espíritos imundos, como de Hans. Número 1. Eu creio que é um espírito, a Virgem Adormecida, Confederação de Igreja. E o irmão Neville ele fez um comentário muito interessante, que ele falou que o profeta ele aplica a virgínécia tanto para verdadeira quanto para falsa. Então existem 2 classes de virginécias. Existe a virginécia verdadeira, que é um tipo de ló, que vai ser resgatado ali na grande tribulação, e existe a virginécia denominação. Esses 2 tipos. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos confusos, né? O irmão Brana falando de virginécia, aí uma hora vai morrer, outra hora não vai morrer, porque são 2 classes. Então, número 1, primeiro espírito de Han, né? Como de Han. Eu creio que é um espírito, a Virgem Adormecida, Confederação de Igreja. Ou seja, protestantismo. Número 2, o judaísmo na rejeição de Cristo, os judeus que rejeitaram isso. E número 3, o catolicismo. Então, o nazismo, fascismo e comunismo, lá naquela época da Segunda Guerra Mundial, eles estavam tipificando esses 3 aqui no tempo final. Por isso que muitos estudiosos acharam que o mundo iria acabar naquela época, porque eles viram o quadro completo. Eles viram 4 anjos, eles viram tudo. Meu Deus, é agora então que o mundo vai acabar. O Armagedon vai acontecer agora. Só que a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos, ou a primeira, se não me engano, acabou de uma forma misteriosa. Ela parou do nada. E tudo isso por quê? Era apenas uma sombra, ainda não era hora. Tinha que se juntar ainda os judeus, faltava ainda eleitos e uma série de coisas. Porque você vê onde isso saiu? Isso saiu do falso profeta, saiu da boca de um falso profeta, que era o Papa diretamente da besta, e tudo aquilo de onde isso saiu. Você pode ver o fundamento onde está. E estes são os 3 espíritos imundos que colocam o mundo inteiro no Armagedon. Então, o Concílio Mundial de Igrejas vai ter os protestantes, o judaísmo e os católicos. Mas cada um deles tem um papa. Então, são 3 papas no tempo final. Então, por isso que existe uma confusão muito grande nas igrejas da mensagem, porque a gente lê na Bíblia, que o Papa, né, o anticristo vai fazer isso, tá, mas qual deles? Porque tem 3. Qual dos 3 que vai ser o homem que vai enganar os judeus e vai levá-los à adoração a Roma? Então, é isso que nós temos que analisar. Nós temos aqui o antigo presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, fazendo um comentário aqui também, pastor, que esse líder dos protestantes, ele é o que mais se aproxima e o que mais tem intimidade com os judeus. E, inclusive, o próprio genro dele é judeu. E ele foi o responsável pelo plano de paz entre judeus e árabes. Então, nós percebemos que desses 3 papas, o Papa do protestantismo, ele tem uma intimidade muito maior com Israel. Então, é um acordo um pouco entre eles, para depois vir a grande coisa, né? E eu fiz aqui um apanhado aqui do primeiro selo, né? Eu peguei o parágrafo 342. Olha o irmão Brana falando, parece que o irmão Brana embola a cabeça da gente, né? Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma.
Então ele não é de Roma. Ele vai fazer um concerto com Roma. Faz um concerto com ele, sem dúvida pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. Ou seja, esse príncipe não é católico e nem judeu também. Ele é protestante. Então o irmão Brana, nesse parágrafo aqui, ele classificou os três. E eu achei isso muito interessante, porque é um parágrafo pequeno, o irmão Brana resumiu tudo. Mas se nós não entendermos Apocalipse 9, que tem esses 4 anjos lá também, e esse 6º anjo com a 6ª trombeta, e nós não entendermos que aquilo foi uma sombra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e entendermos que Apocalipse 16, a partir do verso 12, é o literal que vai acontecer a partir do 3º ai, a gente vai embolar tudo. Porque quando a gente lê Apocalipse 9, principalmente pelo fato do irmão Brana ter falado que trombeta é para judeu. Por que para judeu, né? Porque foi o que fez eles irem até para a terra deles, né? E o irmão Brana fala na mensagem Festa das Trombetas e outras 2 mensagens que todas as trombetas soam debaixo do 6º selo. Antigamente, né, a gente tinha um entendimento que cada trombeta tocava junto com o mensageiro de cada era. Era simultâneo, né? Vinha o mensageiro, tocava uma trombeta e a gente não via nada até o último mensageiro. Só que o irmão Brana falou, depois dos selos, que todas as trombetas soam debaixo do 6º selo. E o 6º selo é a grande tribulação. E aí a gente poderia pensar, né? Mas então, como é que vai colocar a Primeira e Segunda Guerra Mundial aí dentro? É uma pergunta a se fazer, né? Só que a grande tribulação, ela ainda é a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Então, todas as trombetas soam dentro deste 6º selo. Tudo acontece na 7ª era. Aí eu queria fazer agora um paralelo. Que eu estava conversando até com a Rebeca, vindo no carro, né? E aí eu pensei assim, né? Ela até falou, se falar dessa forma vai dar para entender melhor. Todas as 6 trombetas soam no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente tem que gravar isso. Todas as 6 trombetas, tirando a 7ª, elas vão soar dentro da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a 7ª trombeta, ela é o início do Armagedon. Ela é o que dá início à Terceira Guerra Mundial. Então nós temos aqui 6 trombetas dentro do primeiro e segundo ai, e a terceira trombeta que vai iniciar as taças. Então vamos separar trombeta e taça. Primeira e Segunda Guerra Mundial, 6 trombetas. Vai ajuntar os judeus lá na terra deles, já ajuntou. Aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial adentra a Grande Tribulação. Quando termina a Grande Tribulação, o 7º anjo vai tocar a sua trombeta, que é a 7ª trombeta. Só que essa 7ª trombeta é o que vai dar início ao derramamento das 7 taças. E quando chegar no derramamento da 6ª taça, é onde vai acontecer o ajuntamento para o Armagedon. Então o Armagedon só acontece quando a 6ª taça for derramada. Então, depois que acaba a grande tribulação, o que nós vamos ter? Primeira taça, que é o apóstolo Paulo, primeiro mensageiro, segundo mensageiro, todos já vão ter descido em Apocalipse 19. Porque o 7º anjo vai ter tocado a sua trombeta, que é a última trombeta, que já é o terceiro ai. Ele dá início, o irmão Brana dá, como se diz, dá início à guerra. E aí depois do período da tribulação, quando o irmão Brana aperta o start, aperta o botão vermelho, o que vai acontecer? Primeira taça é jogada, segunda taça é jogada, terceira taça é jogada, quarta taça é jogada, quinta taça é jogada. Na 6ª taça é que os 3 espíritos imundos de Ram vão sair, vai enganar todo mundo, vai ter o ajuntamento e que vai acontecer a guerra entre os 2 exércitos. Então eu tentei, pastor, fazer essa linha do tempo para ficar um pouco mais claro, porque às vezes fica muito confuso, né, na mente dos irmãos, trombeta, taças, quando acontece cada uma, quando não acontece. E
eu separei aqui alguns parágrafos, né, desses quatro protagonistas do terceiro AI, vão ser esses líderes mundiais do protestantismo, do catolicismo e do judaísmo, e tem o quarto. Peraí, mas você não falou, Renan, que são 4 anjos? Lá em Apocalipse 7, 4 anjos que seguram os ventos antes dos 144 mil, para os 144 mil serem selados, né? Quem é o quarto, né? Porque você falou de 3 espíritos imundos, mas esses 3, eles estão juntos. Eles se unem para combater o quarto. O quarto é o comunismo, que não está junto com eles. Então, por isso que são 4 anjos, mas 3 estão juntos e o quarto não está junto. Lá no início, lá na Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, tinha 4. Tinha o fascismo, o nazismo, o comunismo e os Estados Unidos. E agora vai ser da mesma forma. E uma coisa que eu achei muito interessante, pastor, é que lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 9, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Na última vez que eu comentei, eu falei, né, sobre o ajuntamento das igrejas, que é o espírito do protestantismo, né, junto com o catolicismo, que representa a direita, né, eles todos se ajuntando, eles estavam meio que se preparando para o Armagedon e não se sabem. O irmão Brana fala aqui que é por isso que lhes enviará a operação, na verdade, a Bíblia, né, o apóstolo Paulo fala aqui, é por isso que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Esses 3 espíritos de Ram, eles são igual aconteceu lá em Micaías, que quando Micaías foi chamado, né, Micaías falou, não, você vai tombar na guerra. É o que Deus me falou que vai acontecer com você. E aí o que aconteceu? Um espírito de mentira foi diante de Deus, pediu autorização, Deus permitiu, esse espírito desceu, enganou todo mundo e todos eles foram para a guerra por causa desse espírito. Na 6ª taça vai acontecer isso de novo. 3 espíritos dessa vez vão descer e vai enganar todo mundo para quê? Não, esse pessoal aí que está jogando taça na gente, da ira de Deus, está causando essa destruição toda aí, vamos unir todo mundo e vamos combater eles. É a mesma cena do profeta Micaías. O espírito de mentira veio, levou Acabe, foi e morreu na guerra, para cumprir a profecia de quem? Do profeta Elias. Nós cremos em quem? Em Elias. Então isso tudo vai acontecer novamente. A Bíblia só estava mostrando uma sombra. Diante disso tudo, qual é o objetivo de Elias e Moisés na grande tribulação? O objetivo desses 2 profetas é tirar os 144 mil, uma anotação que eu fiz, de dentro desse falso ajuntamento, porque os judeus vão estar nesse ajuntamento. Eles vão entrar com tudo, igual os evangélicos vão entrar. O que Elias e Moisés vai fazer? Não entra aí não. Os demais judeus, todos serão enganados. Todos os judeus vão ser enganados, tirando 144 mil. Será como Micaías profetizando novamente que Acabe cairá na guerra por causa da profecia de Elias. O William Brana profetizou essa queda desse Acabe moderno, mas naquele tempo 3 espíritos imundos, como Ram, sairá e enganará a eles, como aquele espírito de mentira na história de Micaías. Então, irmãos, esse é meu comentário sobre esse tema, que eu acho muito importante, fazer esse desembaraço todo, né, de trombetas, de taças, o que vai acontecer. E é isso. Deus abençoe a todos. Amém.